Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a preciosa igreja, Primeira Igreja Batista em Worcester, com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também o meu amigo, pastor Joel Medina, e eu quero celebrar juntamente com vocês a ordenação de 25 anos de ministério pastoral do pastor Joel. E quero dar um feliz ano novo a vocês. Eu sei que vocês estão no culto de celebração da virada do ano. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Meu nome é Leandro Pereira, eu sou casado, eu moro na cidade de Hopkinton, aqui em Massachusetts, e eu sou um dos pastores da igreja Abba Church Marlboro, a igreja que é presidida, que é pastoreada pelo pastor Benhur Lopes. E eu quero compartilhar rapidamente um pouquinho do meu testemunho. Eu sou uma das milhares de pessoas que foram tocadas pelo ministério do pastor Joel Medina. Eu nasci na igreja, eu nasci dentro da igreja, sabe? Só que quando eu estava ali por cerca dos meus 13 anos, eu me perdi. Eu me perdi de uma maneira terrível. Eu me atolei no pecado, eu me afastei de Cristo e eu me atolei no pecado de uma maneira muito pesada. Vícios, drogas, tudo de ruim que você pode imaginar. Só que haviam lembranças no meu espírito de quando eu conheci Jesus na minha infância. E havia saudades. Então, de tempo em tempo, eu procurava uma igreja e eu falava para Jesus, Jesus, eu estou tão destruído no pecado que só tem uma maneira, o Senhor precisa me resgatar. O Senhor precisa me abraçar. E de tempo em tempo eu procurava um culto, cultuava a Deus, precisava ser tocado pela presença. Infelizmente nada acontecia. Eu ia embora e continuava cada vez pior. Mas de novo eu tentava outra vez, ia em outra igreja. Precisava ser tocado, precisava que o Senhor me alcançasse, me resgatasse. E infelizmente não acontecia. Isso aconteceu por diversas e diversas vezes. Eu sou barbeiro e quando eu estava ali por volta dos meus 17 anos, eu comecei a minha carreira profissional. E a dona do salão que eu trabalhava falou para os funcionários assim, olha, aqui perto numa igreja vai um ator da Globo, famoso, que virou pastor e ele vai contar o testemunho. Eu tinha uns 17 anos, eu falei, qual ator que é? Ela falou, é o Jesse Valadão. Eu falei, quem? Jesse Valadão. Jesse Valadão na década de 70, 80, ele foi uma celebridade. Mas não era do meu tempo, eu nunca tinha ouvido falar daquele homem. Só que era perto de onde eu trabalhava e era um ator da Globo. Eu falei, vou lá. E eu fui de uma maneira despretensiosa, acho que era uma segunda-feira, só para ver quem era esse ator. E quando eu cheguei lá, olha que engraçado, olha como Deus faz. Eu não fui para ser tocado por Cristo dessa vez, para ser encontrado. Eu fui para ver o ator, de maneira despretensiosa. O louvor começou. E o pastor Joel Medina, ele era o ministro de louvor naquele culto. Eles começaram a louvar e de repente, sem eu esperar, bom, Deus me pegou. Deus me abraçou, a presença de Deus me pegou de uma maneira tão poderosa. Eles cantavam uma canção, naquele dia eu não sabia o nome da música, hoje eu sei, Salmo 103 do Quarteto Alfa. E eu comecei a chorar, e eu comecei a tremer, e eu comecei a chorar, e eu comecei a tremer, e era aquilo que eu estava buscando há anos. Aconteceu. Uma presença muito poderosa. Eu não lembro da palavra, eu não lembro de nada, irmão. Eu fui lá para ver o ator e eu não lembro de nada, mas Deus me pegou. E eu fui aquebrantado para casa. No dia seguinte, olha como Deus faz. Quem entra na barbearia para cortar o cabelo comigo? O pastor Joel Medina. Quando eu vi ele, eu falei, você estava numa igreja ontem? Ele falou, sim. Eu falei, eu te vi lá cantando. Nossa, eu chorei muito. O pastor logo percebeu. Ele falou, você conhece Jesus? Eu contei a minha história, eu falei, eu nasci na igreja, mas eu estou há muito tempo perdido, destruído. E eu tento, falei para ele, eu tento, mas eu não consigo. Eu vou, mas Deus não me pega, mas ontem ele me pegou. Aí o pastor falou assim, você vai no culto de quinta-feira? Eu falei, não, eu não vou não. Mas antes disso, eu falei para ele, teve uma música que vocês cantaram que me pegou. Ele falou, qual música? Eu falei, não tenho ideia. Aí ele ficou puxando na memória, ele falou, é a música tal? Ele cantou um pedacinho da música, eu falei, não é essa. Aí ele pensou, o que a gente cantou ontem?
Aí cantou outra música, eu falei, não, não é essa. Aí ele falou, então é essa aqui, quando ele começou a cantar. Eu comecei a chorar, eu falei, essa música é linda, essa é linda. Ele falou, você vai na igreja quinta-feira? Eu falei, não. Ele falou, mas se você for, eu canto a música. Eu falei, sério? Ele falou, canto. Eu falei, então eu vou. Quinta-feira eu tava lá. E sabe o que aconteceu? Ele não cantou a música. Eu fiquei bravo demais. Eu queria matar o pastor João Medina. Quando eu estava saindo, eu encontrei ele na escada. Eu já dei um enquadro. Falei, você falou que ia cantar a música? Você não cantou a música? Ele falou, rapaz, eu esqueci. Você vai vir no culto domingo? Eu falei, não. Ele falou, se você vier, eu canto. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, eu vou lá, eu vou vir. Domingo eu estava lá de novo. Ele cantou a música. Deus começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a cortar o cabelo comigo por muitos e muitos anos. E foi ali que tudo começou. O resgate da minha história com Cristo. Muitos anos depois, estou restaurado, casado, pai de 2 lindos filhos, pastor, apaixonado por Cristo. E eu quero agradecer, pastor João, por você ser esse canal, esse vaso, em toda a minha carreira com Cristo. Eu conheci e conheço grandes homens de Deus, mas o que mais marcou a minha história foi a tua vida, foi o teu carinho, foi a tua estratégia, foi o seu discipulado. E hoje eu sou um fruto. A minha casa, a minha família é um fruto. E que Deus te abençoe. Que Deus abençoe toda a igreja de Uster. Que vocês sejam abençoados e que vocês tenham um feliz ano novo em nome de Jesus. Abraço.